Olá! Na última aula nós vimos como que se comporta a tensão elétrica em um gerador que funciona a partir da rotação da bobina ou de um ímã. Nós vimos em uma explicação que essa tensão elétrica ela era variável, alternada, em formato de um seno, né? E a tensão que nós medimos na tomada é a tensão eficaz, que é uma espécie de tensão elétrica média, que aqui em nosso país é de 127 volts, antigo 110, esse valor foi atualizado, e 220, certo? Então, hoje a gente pode escolher 127 ou 220 nas nossas residências, antes era 110 ou 220, ok? Muito bem. Não vamos entrar de novo na explicação do porquê que essa curva fica em formato de um seno, tá certo? Nós não vamos nos aprofundar nisso. Vamos estudar como que isso é utilizado para gerar energia elétrica. Olha só, em nosso país, a forma mais comum de geração de energia é por hidroelétricas. Nós temos esse princípio aqui, uma bobina que está girando em um campo magnético, né? Legal. O que que acontece? Eu preciso fazer essa bobina girar. Eu preciso de algo que faça com que essa bobina gire, tá? Muito bem. Aqui eu posso, só para ter esclarecer uma coisa. Eu posso girar tanto a bobina quanto rotacionar o campo magnético, ou seja, rotacionar o ímã, tá certo? Tanto faz. Eu preciso de algo para girar tanto a bobina quanto o ímã. Numa usina hidroelétrica, o que, que a gente faz? A gente liga essas turbinas aqui, que vocês podem ver aqui na foto de baixo, né, a uma saída d'água que está represada em um ponto mais elevado. Quando essa água cai, ela gira a turbina. Essa turbina faz girar uma bobina ou um ímã. Eu não tenho certeza exatamente como funciona aí nas unidades geradoras. Eu não sei se é sempre o ímã que gira, se é sempre a bobina ou se cada usina se comporta de um jeito, né? Não vou entrar nesse mérito. Essa turbina aqui está ligada a um rotor, que ou tem uma série de bobinas ou uma série de ímãs, que vai ficar rotacionando. Legal. Note como é complicado fazer esse ajuste. Não basta apenas abrir a comporta da hidroelétrica e deixar a água cair. Lembra que aqui no Brasil nós temos que manter essa frequência de rotação aqui em 60 Hz. Nós temos que manter essa frequência constante. E o que, que acontece? Vamos lembrar. À medida que eu começo a ligar mais equipamentos, demandar mais corrente elétrica, eu aumento aquela força que é oposta ao movimento. Lembrem-se daquele resultado da lei de Lenz. Então, à medida que a demanda de corrente elétrica nas cidades aumenta, eu começo a ter mais corrente circulante aqui nesse sistema. Portanto, eu vou ter uma força oposta a essa rotação maior. Se eu vou ter uma força oposta à rotação que é maior, essa frequência aqui, ela tende a diminuir. Até diminuir também esse pico máximo de tensão elétrica, né? Porque esse fator aqui que está multiplicando o seno vai ser menor. O seno, independente do que está dentro dele, ele vai ficar oscilando entre -1 e 1. Isso não tem conversa, né? O seno vai oscilar entre -1 e 1. Agora, para eu ter aqui essa força eletromotriz de pico lá de 180 e poucos volts, esse N vezes B vezes A vezes 2πf tem que dar 180 e poucos volts, certo? Ou seja, se essa frequência muda, eu estou mudando a tensão de pico.
Ou seja, no caso de eu ter um aumento de demanda, eu vou precisar abrir mais a queda da água, abrir mais a porta, né, da queda da água para manter a frequência da bobina constante. Legal. Agora, se houver uma diminuição de consumo, eu vou ter essa força diminuída, essa força contrária ao movimento, né, resultado da lei de Lenz diminuída, e a tendência vai ser que essa bobina gire mais rápido, aumentando a tensão elétrica de pico e aumentando a frequência. Ou seja, eu tenho que diminuir ali o fluxo de água, né? Por isso que quando a gente aumenta o consumo de energia na cidade, aumenta o gasto dessa água que está aqui represada, né? Eu preciso de mais água para contrapor a essa força que é contrária à rotação, tá certo? Então, na usina hidroelétrica, eles têm que ajustar as comportas, as quedas d'água, de acordo com a demanda de energia nas cidades, tá certo? Eu não posso simplesmente abrir a comporta ali, deixar a água caindo, virar as costas e ir embora. Tudo bem? Legal. Eu posso, portanto, o resumo aqui é que numa usina hidroelétrica eu posso usar a queda d'água, né, para gerar essa rotação. Numa usina eólica, aqui dentro do gerador da unidade geradora, nós temos o mesmo princípio, né? Nós temos uma bobina, um ímã, e essa rotação vai produzir uma tensão alternada, né? Aqui eu uso como elemento motriz o vento, né? É claro que essa unidade geradora aqui da usina eólica é muito menor, né? Portanto, de muito menor capacidade do que uma unidade geradora de uma hidroelétrica, né? Por isso que a gente vê que nós temos vários geradores num parque eólico, tá certo? Beleza. Aqui nós temos um probleminha. Eu não consigo regular o vento, né? Eu não consigo, num caso de aumento de demanda, fazer com que tenha mais vento para segurar a minha geração. Ou, numa diminuição de demanda, né, eu paro o vento, né? A gente não tem esse controle. Isso é um problema bastante grande. Algumas propostas vêm no sentido de tentar armazenar a energia que é gerada nos parques eólicos num momento de baixa demanda. Por exemplo, às 3 horas da madrugada, a nossa demanda de energia é baixíssima e vem um grande vendaval, e aí esses geradores, esses parques eólicos vão ficar ali girando e tal, e o que eu faço com essa energia, né? A ideia seria armazenar em baterias, mas nós temos o velho problema da baixa capacidade das baterias, o fato de que as baterias são feitas de materiais pesados, cujo descarte é muito delicado, muito complicado. Então, o parque eólico aí, apesar de ser uma solução ecologicamente muito correta, ela se torna um pouco impraticável no caso de grandes demandas de energia, certo? Mas o princípio aqui é o quê? Eu utilizar o vento para girar ou a bobina ou o campo magnético para gerar energia, que também é alternada. Bom, agora nós temos também as termoelétricas, né? As termoelétricas vão trabalhar a partir da geração de vapor d'água pressurizado para poder girar aqui no gerador a nossa bobina ou o nosso ímã para produzir a nossa tensão elétrica barra corrente elétrica de natureza alternada, tá certo? Então eu aqueço água, essa água vai evaporar, eu pressurizo esse vapor
esse vapor pressurizado vai girar uma turbina, e aí esse vapor eu acabo colocando para ser resfriado, ele volta a ser água no estado líquido, é bombeado para a caldeira, é reaquecido, transforma-se em vapor de novo, e aí o ciclo se completa. Essa termoelétrica, ela pode funcionar algum combustível fóssil para esquentar a água, ela pode funcionar com carvão, e ela pode funcionar a partir da fissão de algum material nuclear que libera a energia necessária para aquecer a água. Mas em todos os casos, nós temos o mesmo princípio. Esse princípio é algo fazendo uma bobina ou uma espira girar. E com isso, nós geramos a nossa eletricidade. Beleza? Tudo bem. Agora, falando em unidades de geração de energia, vamos para a distribuição da energia. Como é que essa energia ela sai de uma usina e percorre centenas ou milhares de quilômetros até chegar na nossa residência? E nesse estudo, a gente vai ver uma vantagem de usarmos essa corrente alternada ao invés da corrente contínua. Bom, vocês já devem ter percebido que em vários postes na rua tem essa caixona cinza aqui, e vocês devem saber que isso é um transformador. Tá? Então, isso daqui é um transformador de tensão. Aqui à direita do vídeo, vocês podem ver transformadores em tamanho pequeno, tá certo? Esses transformadores aqui são transformadores de baixa potência. À esquerda aqui no poste nós temos um transformador de alta potência. O que esse transformador faz? Ele aumenta ou diminui a tensão elétrica. Existe também um tipo de transformador aqui que é o transformador isolador, que ele nem aumenta nem diminui. A gente vai ver como que o transformador funciona em qualquer um desses casos. Então, quando você olhar para um transformador, você vai lembrar que esse dispositivo ele tem como função aumentar, manter ou diminuir a tensão elétrica. Como que ele funciona? Tem tudo a ver com indução magnética. Olha só, um transformador ele é composto de pelo menos duas bobinas de fio. Aqui eu tenho uma bobina à esquerda, que é a bobina primária, e uma bobina à direita, e uma bobina secundária. Esse aro azul que está aqui, ele é um aro metálico, tá? Mas ele não é utilizado para conduzir corrente elétrica, tá? Esse fio que está enrolado aqui, tanto no primário quanto no secundário, ele é envolvido por um esmalte, tá? Ou seja, ele não passa, ele não transmite a corrente elétrica dele para esse aro metálico. É um fio encapado, tá certo? O que acontece? Olha só que interessante. Aqui, nessa bobina do primário, eu vou ligar uma tensão elétrica alternada e, portanto, se a tensão alterna, a corrente também alterna, certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma tensão elétrica alternada. Legal. A corrente elétrica gerada aqui, portanto, vai ser alternada também. Ela vai ficar variando no tempo. Mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que corrente elétrica ela gera campo magnético. Né? O campo magnético de uma bobina, né? Lembra, era μ vezes I vezes o número de voltas dividido por 2 raios. Tá certo? Então, dado uma corrente elétrica, eu tenho a geração de um campo magnético. Legal. Só que como essa corrente fica variando, esse campo magnético gerado pela bobina do primário,
ele varia. Ah, olha que legal. Se eu estou gerando aqui um campo magnético variável, essa bobina aqui do secundário, ela está exposta a um campo magnético variável. E o que a gente acabou de aprender nesse tópico de indução? Que quando eu vario o campo magnético, eu induzo o aparecimento de uma força eletromotriz. Ou seja, vamos recapitular. A gente joga uma corrente elétrica variável aqui, no primário. Essa corrente elétrica variável gera um campo magnético variável no primário. Esse campo magnético variável, ele é, entre aspas, conduzido ao secundário por esse aro metálico aqui, ou seja, ele melhora essa condução, tá certo? Eu poderia apenas colocá-los próximos, mas o aro metálico ajuda. Então eu vou ter um campo magnético variável passando por esse enrolamento de fio aqui do secundário. E esse campo magnético variável, ele vai induzir o aparecimento de uma força eletromotriz. Isso é muito legal. E aí o que acontece? Acontece que, pelo número de voltas, pela relação entre o número de voltas na entrada ou na saída do meu transformador, eu posso aumentar, diminuir ou manter a tensão elétrica. Por exemplo, olha só, aqui nesse desenho eu tenho, contando aqui pelo desenho, tá? Eu tenho 4 voltinhas aqui, aparentemente 4 voltas de fio no primário e 8 voltas de fio no secundário. O que vai acontecer com esse transformador? Se eu colocar, por exemplo, aqui 110 volts alternados, vão sair 220 volts alternados, porque na saída eu tenho o dobro de fio enrolado do que na entrada. Se fosse o oposto, se eu colocasse aqui os 110 volts na direita, onde eu tenho 8 voltas de fio, na esquerda, né, seria a saída dele, viraria a saída, eu teria metade, eu teria 55 volts. Aqui eu tenho uma relação de proporção direta, tá certo? A força eletromotriz na entrada dividido pela força eletromotriz na saída é igual ao número de voltas na entrada sobre o número de voltas na saída. Ou seja, se na saída eu tiver o dobro de voltas, eu vou ter o dobro da tensão. Aí você fala, poxa, peraí, como assim eu posso aumentar ou diminuir a tensão elétrica? Por quê? Como assim? Não pode. A tensão elétrica é aumentada ou diminuída, mas a potência elétrica ela é aproximadamente mantida. Por que aproximadamente? Porque é um sistema que tem perdas, tá certo? Então acontece o seguinte, se eu colocar aqui 1000 watts na entrada, eu vou ter aproximadamente 1000 watts na saída, ou seja, a potência ela se mantém, né? Pensando aqui num sistema ideal. Né? Na verdade, na prática eu vou ter 1000 watts na entrada e 900 na saída. Legal? Então, o que acontece? Para a potência se manter constante, o que ocorre? À medida que eu subo a tensão elétrica, como acontece aqui nesse transformador exemplificado, a corrente diminui. Tá certo? Então, vamos supor que eu entregue aqui 110 volts, 1 ampere. Vai sair aqui 220 volts e esse cara vai ter a capacidade de me dar até meio ampere. Tá certo? Eu dobrei a tensão, mas a capacidade de corrente cai pela metade. Ok? Então o princípio de conservação de energia está atendido aqui no transformador. Aí você pensa, bom, peraí, mas se vai manter a potência, então isso daqui é inútil. Para que eu vou ficar mudando a tensão elétrica? Não é inútil, muito pelo contrário. Olha só, os transformadores, eles são fundamentais para a gente ter uma transmissão de energia elétrica com pouca perda. Vamos lá, vamos ver como que eles funcionam.
Quando a tensão elétrica é gerada em uma usina, ela é gerada propositalmente a uma tensão elétrica altíssima. Na usina de Itaipu, por exemplo, a tensão de saída, uma das tensões de saída, é de 500 mil volts. Essa tensão ela é transmitida por enormes linhas. Essas enormes linhas de transmissão que estão carregando essa potência toda que tem que chegar na cidade a 500 mil volts são linhas extremamente longas. Aí essas linhas elas chegam em subestações. Essas subestações a gente já pode ver aqui alguns transformadores no chão. Elas fazem o rebaixamento desses 500 mil volts para 13,8 mil volts. Esses 13,8 mil volts é o que entra nos postes da nossa cidade. Essas linhas superiores aqui do poste, esses 3 fios aqui mais altos, eles estão carregando potência a 13,8 mil volts. Esses 13,8 mil volts, eles passam por esse outro transformador aqui no poste, e nessas linhas mais baixas, eu tenho, no transformador, eu tenho a redução dos 13,8 para um par 127/220, e eu tenho a transmissão em 127/220 volts nesses fios mais baixos, que são os fios que entram aqui no postezinho das nossas casas ou dos nossos prédios. Beleza? Então, olha só, os transformadores são fundamentais para pegar esses 500 mil volts e transformar em 127 ou 220. Aí você pode fazer a pergunta, bom, por que eu não levo direto os 500 mil volts até em casa? Por que a gente não fabrica equipamentos prontos para sustentarem dos 500 mil volts? A gente poderia fazer isso. O problema é que qualquer acidente elétrico na sua casa, qualquer curto-circuito, não vai ser mais um acidentezinho com 127 ou 220 volts. Vai ser um acidente gigantesco com 500 mil volts. Não dá. Agora, você faz a pergunta oposta. Por que a gente não gera direto 127 ou 220 volts e elimina o uso desses transformadores? Seria melhor, né? A gente leva o fio desde Itaipu até a nossa casa. Elimina esse transformador aqui no poste, que não é 100% eficiente, elimina esses transformadores aqui intermediários, que também não são 100% eficientes, a gente leva um fio direto de Itaipu até o poste da nossa casa. Vamos ver o porquê que isso não é inteligente. Olha só. Suponha que você esteja aqui na sua casa e você ligue um forno elétrico de 1000 watts. Se a sua casa tem instalação de 127 volts, você demandou uma corrente elétrica de 7,9 amperes. Se a sua casa é 220, você demandou uma corrente elétrica menor, de 4,5 amperes, valores aproximados. Como é que eu cheguei nisso? Aplicando que potência é I vezes U. Podem fazer a conta e conferir os resultados. Então, legal. 1000 watts em 220 volts dá 4,5 amperes, em 127, 7,9 amperes. Se eu fosse transportar 7,9 amperes desde Itaipu até a porta da sua casa, eu teria uma perda gigantesca de energia no fio por efeito Joule. Então, olha só que interessante. Para levar esses 7,9 amperes aqui, vamos pegar o pior dos casos, né? A sua casa é 127 volts. Eu quero
eu quero levar até a sua casa 1000 watts em 127 volts, 7,9 ampere. Num poste de 13,8 mil volts, para chegar a 1000 watts, eu só precisei de 0,7 ampere. Lá em Itaipu, a 500 mil volts, eu só precisei de 0,002 amperes, ou seja, uma corrente ínfima passando por esse fio. E a gente tem que lembrar que esse fio tem centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros de extensão. Ou seja, eu tenho uma perda de energia aqui. Efeito Joule. Vamos tentar estimar essa perda. Olha só. Nós vimos lá no comecinho de eletricidade que a potência dissipada em um fio era facilmente calculada por potência igual a R vezes I ao quadrado, onde R é a resistência do fio e I é a corrente que circula nesse fio. Vamos lá. Vamos fazer essa análise toda. Na sua casa, se você tiver 7,9 amperes circulando, a potência dissipada vai ser aproximadamente a resistência do fio vezes 64. Eu arredondei o 7,9 para 8, certo? Então, P vezes R vezes I ao quadrado vai ser a potência vezes R vezes 64. Aproximando a corrente para 8, 8 ao quadrado é 64. Bom, a resistência do fio da sua casa não é muito grande. Por quê? Porque esses fios são curtos. Nós temos fios dentro de casa com 10 metros de comprimento, 20 metros, por aí. Beleza. Só que a resistência desse fio, já no poste, ela fica maior. Por quê? Os fios do poste que saem da subestação da nossa cidade até a nossa casa, eles já têm dezenas de quilômetros de extensão. Então essa resistência do fio aqui se torna grande. E uma resistência grande vezes 64 dá uma potência dissipada grande. Isso que eu estou pensando num forninho de 1000 watts. Hein? Imagina uma rua inteira com todo mundo usando os seus equipamentos. Né? Essa corrente elétrica sobe muito. Então, voltando, a potência dissipada, se eu passasse 8 amperes só por causa do meu forno no poste, seria uma potência dissipada enorme, porque a resistência do fio é muito maior. Entretanto, no fio do poste está circulando 0,07 ampere, porque eu só preciso dessa mini correntezinha para transportar 1000 watts em 13,8 mil volts. Ou seja, a potência dissipada vai ser a resistência do fio do poste, que pode até ser grandinha, vezes 0,0005, que é a corrente ao quadrado. Valores aproximados, tá, gente? Na verdade, aqui é 49, no final eu dei uma aproximada. Então, mesmo a resistência do fio sendo elevada por causa do grande comprimento dele, a corrente que passa é minúscula. Agora, beleza, 3,8 mil volts, já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante, mas não o suficiente para uma linha de transmissão de centenas ou milhares de quilômetros de comprimento. Ali o comprimento é muito grande, a resistência tende a ser muito grande. E aí, na resistência do fio que sai de Itaipu e chega até uma cidade distante, essa resistência é grande. Grande vezes 0,0005 ainda me dá uma potência dissipada grande. Isso é ruim. Então o que a gente faz? A gente eleva ainda mais a tensão. E aí eu consigo transportar os 1000 watts para o seu forninho a uma corrente ainda menor. Nesse caso, a potência dissipada vai ser a resistência do fio vezes 0,00000, que eu errei aqui é 4. Então, aqui vai dar uma potência dissipada razoavelmente pequena, porque
mesmo que a resistência do fio seja algo grande, seja elevada, a corrente ao quadrado dá um valor minúsculo. Então a minha potência dissipada se mantém em valores aceitáveis. Ou seja, se a gente for resumir a pergunta, por que a gente não joga 127 volts desde Itaipu até a porta da nossa casa? Que nós teríamos um valor inaceitável de perdas de energia na linha de transmissão por efeito Joule. Esses fios aqui, eles iam aquecer absurdos. Nós íamos jogar energia fora. Então, o que a gente faz? A gente gera energia, a gente gera watt em alta tensão, portanto baixa corrente, transporta em alta tensão, baixa corrente para ter uma pequena perda de energia por efeito Joule. Na hora de entrar na sua casa, eu tenho um problema de levar alta tensão, que é o altíssimo risco que você tem no caso de um curto-circuito, um fio desencapado. Aí o que eu faço? Eu pego esse watt que eu gerei e levo para dentro da sua casa em tensão elétrica mais baixa, mais alta corrente. Por quê? Porque nos fios de curto comprimento que circulam dentro da sua casa, a perda por efeito Joule não é tão crítica quanto em fios que têm comprimento na ordem de dezenas, centenas ou milhares de quilômetros. Para isso, o transformador é fundamental, porque é ele que permite aumentar ou reduzir a tensão elétrica quando eu preciso. Nesse caso, os transformadores são utilizados como redutores de tensão. E os transformadores só são possíveis de serem utilizados em corrente alternada. Por quê? Porque eu preciso gerar aqui um campo magnético variável para ter uma força eletromotriz induzida. Se eu colocar uma pilha aqui no transformador de tensão constante, eu vou obter 0 volts na saída, porque eu não tenho variação de fluxo magnético aqui no secundário. Então tá aí. Transformadores são fundamentais para a gente transportar energia com pouca perda por efeito Joule. Então eu preciso do transformador e o transformador só funciona com a nossa corrente alternada, tá certo? Se a gente levasse a tensão barra corrente contínua, né, que é o que a gente obtém em pilhas e baterias, os transformadores não funcionariam, tá certo? Eu teria um sistema muito mais complexo de aumentar ou reduzir tensão elétrica até a nossa casa. Tranquilo isso, gente? Beleza? Então, é isso.